exposições na carta de Paulo aos Gálatas. Eu quero, desde já, convidá-los a abrir o capítulo 4 de Gálatas. Obrigado, meu irmão. Capítulo 4, nós faremos a leitura do versículo 21 do versículo 21 até o versículo 31. Também estará projetado aqui à minha direita. E hoje nós falaremos sobre duas mulheres, Sara e Agar. Dois tipos de religião. Você encontrou? Assim está escrito: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de engrandecermos o Teu nome e ouvirmos da Tua palavra. Nessa noite, o que eu lhe peço é que eu possa ser um instrumento Seu na vida da Tua igreja. Que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento para entender o que a Sua palavra deseja. Que possamos compreender exatamente o que o Senhor quer de nós. Abre o nosso coração. Que o Teu Espírito, Senhor, inflame em nosso coração o desejo pela Tua palavra, para que possamos Te conhecer mais e mais, e então frutificar em toda boa obra. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando na última parte do capítulo 4 de Gálatas. Esse é o último parágrafo. E aqui o apóstolo Paulo vai fazer um contraste entre escravidão e liberdade. Nós estamos diante daquilo que alguns comentaristas dizem ser um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. No último sermão, na carta de Paulo aos Gálatas, apenas para contextualizarmos, nós vimos que o apóstolo Paulo fez um apelo pastoral, para que aqueles irmãos se tornassem como ele, um imitador de Cristo. E vimos que Paulo vai chamar os Gálatas de filhos. E ele vai trazer uma ilustração de uma mulher grávida em trabalho de parto. Paulo diz que está sofrendo como uma mãe com dores de parto, pois diferentemente dos falsos mestres, o desejo de Paulo era que Cristo fosse formado na vida do povo de Deus. Paulo, além de desejar que Cristo simplesmente morasse neles,
O desejo dele era que Cristo também ocupasse todo o ser, todo o caráter, toda a vida dos Gálatas. O desejo de Paulo é que eles fossem como Cristo é, que eles amadurecessem, crescessem em Cristo. Esse é o desejo de todo pastor fiel ao Evangelho. Como eu disse, eu fico muito feliz com as suas realizações, com as suas conquistas, mas eu fico muito mais feliz ao ver o caráter de Cristo sendo formado em cada um de vocês. Depois dos apelos, o apóstolo Paulo chega à conclusão do seu argumento doutrinário, teológico. E ele faz isso utilizando uma ilustração, uma alegoria, mostrando de um lado a escravidão da lei, e de outro mostrando a liberdade que encontramos somente em Cristo. Inúmeras vezes nós temos visto Paulo falar sobre isso, mas porque eles precisavam ouvir outra vez a mensagem do Evangelho? Porque estavam dando ouvidos a uma falsa mensagem, onde os judaizantes estavam dizendo aos Gálatas: olha, vocês não serão salvos se não obedecerem à lei. Para vocês serem aceitos por Deus, vocês precisam guardar as leis do judaísmo. Com isso, eles enchiam o coração daqueles irmãos de medo, de insegurança. Afinal, somos ou não somos salvos? É sob a influência desse ensinamento que os Gálatas começaram a desperdiçar a liberdade que haviam encontrado em Cristo e retornado à escravidão. Não mais a uma escravidão pagã, mas a escravidão da religiosidade, a escravidão do legalismo. Eles começaram a dar ouvido às tradições. Alguns deles pensavam que só seriam aceitos por Deus se de fato passassem pela circuncisão. Mas nós não estamos vendo que não é dessa forma. Somos aceitos exclusivamente pela fé em Cristo. Eles pensavam que seriam aceitos por Deus se abstessem de alguns alimentos, de algumas bebidas. E ao se esforçarem para provar que eram bons cristãos, eles estavam se tornando escravos de todos os tipos de rituais que os judaizantes diziam ser necessários para que eles pudessem ser salvos. Meus irmãos, olhando para os Gálatas, muitas vezes eu me vejo nisso. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Esquecemos que o cristianismo é uma forma de liberdade, não de escravidão. Reduzimos a fé em Cristo a uma lista de regras, a uma lista de tradições, entre aquilo que pode e aquilo que não pode. Às vezes avaliamos a nossa posição espiritual com Deus de acordo com o que fazemos para Deus, e não à luz do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Como disse John Stott, a verdade é que todos nós lutamos constantemente com o fariseu que há dentro de nós, porque nós gostamos de usar a força do nosso braço, pensando que nós somos capazes de alcançar o favor de Deus. Eu lhe convido a permanecer com a sua Bíblia aberta. No versículo 21, Paulo se dirige àqueles que desejam viver debaixo da lei, aos que querem conquistar a sua salvação via a obediência à lei. E é muito interessante que Paulo vai falar a esses cristãos que haviam sido seduzidos pelos falsos mestres, nos mesmos termos que eles estão utilizando. Paulo entra na lei de Deus para dizer aos cristãos judaizantes que eles estavam enganados. Versículo 21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei?
Paulo começa na lei e pergunta aos Gálatas: vocês querem viver dessa maneira que estão vivendo, debaixo da lei? Será que vocês não ouviram a lei? Paulo está se referindo aos 5 primeiros livros, está se referindo ao Pentateuco. E outra vez, o apóstolo Paulo recorre a Gênesis. Vai ilustrar, trazendo novamente à memória, a história do patriarca Abraão. É o que vemos nos versículos 22 e 23, onde ele diz: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Ele vai ao Antigo Testamento e coloca diante dos cristãos que querem ser judeus um fato que é muito conhecido para eles, de que Abraão teve 2 filhos de 2 mulheres diferentes. Apenas para lembrarmos rapidamente a história de Abraão. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, Deus faz a Abraão inúmeras promessas. E uma das promessas que Deus havia feito a Abraão é que faria dele o pai de uma grande nação. Mas como ser pai de uma grande nação se ele ainda não tinha filhos? E para ajudar, ele já está em idade avançada. E mais, sua esposa é estéril. É interessante que Deus faz essa promessa a Abraão, e Abraão duvida da promessa. Inclusive, no capítulo 15 de Gênesis, ele questiona a Deus, dizendo: Deus, como assim? Eu já sou velho. E vocês lembram que Deus responde a Abraão? Abraão, conte as estrelas, se for capaz. Este é o número dos descendentes que você terá. Diz o texto que ele creu, acreditou em Deus. Mas como você e eu muitas vezes, o coração de Abraão se desviou da confiança para a incredulidade. Sara, a sua esposa, por não conseguir ter filhos, teve uma ideia. Sugeriu que o marido dormisse então com a escrava, para que por meio dela pudessem ter um filho. Por não esperar em Deus, Abraão aceita a ideia de Sara, e a sua serva Agar fica grávida. E eles têm um filho chamado Ismael. Fica claro que Abraão está tentando resolver as coisas do seu jeito. Ele confiou na sua própria capacidade. O resultado disso foi terrível. Ciúmes no coração de Sara, e um tempo depois, divisão da família. Os resultados disso estão por aí até hoje. Até hoje há guerra no Oriente Médio. Como diz a tradição, Ismael é o pai dos povos árabes. Por isso que no versículo 25, Paulo se refere ao Monte Sinai na Arábia. Estão vendo a confusão que Abraão se meteu por tentar resolver as coisas do seu jeito? Mas acontece que Deus não havia esquecido a sua promessa. Anos mais tarde, já com a idade bem avançada, Sara tem um filho, de modo sobrenatural. A mulher que era estéril, com idade avançada, dá luz a um filho. E Paulo resume isso dizendo no versículo 23, o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Quando Paulo olha para a história do patriarca Abraão, ele simplesmente enxerga uma ilustração do que é o Evangelho. Ele está dizendo: Agar, escrava, é a lei de Deus. Sara é a graça de Deus. Ele faz isso pois sabia que os judeus batiam no peito dizendo que eles sim eram os verdadeiros filhos de Abraão. E nós vimos algumas semanas atrás que
que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão. E aqui, o apóstolo Paulo vai ainda além. O apóstolo Paulo mostra a eles que o coração deles e a maneira como eles abordam, como eles tratam a Deus, são comparáveis com a Abraão, com Agar. Não são filhos de Sara, mas são filhos de Agar, a escrava. Por quê? Porque vivem confiando na própria capacidade, em vez de confiarem na graça sobrenatural de Deus. Duas aplicações até aqui. Primeira, você já viveu dessa maneira? Confiando somente em sua capacidade? Tentando dar o seu jeito? Quem sabe você vive dessa maneira hoje. Mas eu pergunto, somos filhos de Abraão, livres ou escravos? Somos os filhos que desfrutam das bênçãos do Pai porque Ele nos deu tudo de forma graciosa? Ou somos filhos que querem conquistar as bênçãos do Pai porque nos sentimos como escravos? Há inúmeras pessoas que vivem como que pudessem conquistar a Deus. Vivem tentando dar uma forcinha para Deus. Não a fim de adorar a Deus, mas a fim de conquistar as suas bênçãos. Se você que está aqui vive dessa maneira, talvez você esteja se perguntando o que fazer. À luz desse texto que estamos meditando, eu e você somos chamados a ser filhos livres, filhos da graça de Deus. Em outras palavras, espere em Deus, confie nele. Em vez de gastar esforços para alcançar o favor de Deus, gaste toda a sua vida olhando para o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Se alegre com isso. Desfrute hoje de todas as bênçãos conquistadas por Cristo na cruz. Segunda aplicação. Você é chamado para descansar não apenas quando o assunto é a sua salvação, mas em todos os aspectos da sua vida. Abraão, por não descansar em Deus, por não esperar em Deus, tentou resolver as coisas da maneira que melhor lhe parecia. Quando? Quando que iremos aprender que não é na força do nosso braço? O chamado do Evangelho é: trabalhe menos na força do seu braço, mas descanse sempre nos braços do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, o teu sustento vem dele, a tua saúde vem dele, a tua família está sustentada por ele. Descanse no que ele fez e no que ele faz por você ainda hoje. Se alegre com isso. Seguindo o nosso texto, Paulo explica que a história de Abraão, Sara e Agar serve como uma ilustração de duas religiões: a das obras e a da graça. No versículo 24, Paulo diz que essas duas mulheres representam duas alianças. Mas acontece que uma gera filhos para a escravidão e a outra gera filhos para a liberdade. O filho de Agar, Ismael, representa a busca por salvação pelas obras, pelo esforço próprio, pelo mérito. Mas o filho de Sara, Isaque, representa a dependência da salvação pela graça divina. Paulo está mostrando que Agar, a lei mosaica, a aliança da lei, não veio para salvar. E nem pode salvar. E quem deseja se salvar por meio dela, se torna escravo.
É por isso que Paulo está dizendo que Agar e Ismael representam isso. Mas ele faz um contraste. Contraste com Sara, que representa a aliança com Abraão. A aliança da graça, a aliança da misericórdia, cujos filhos nascem livres. Livres como Isaque. A antiga aliança gera filhos para a escravidão, mas a nova em Cristo Jesus gera pessoas livres, filhos de Deus, que nascem no reino de Deus. Você pode se alegrar com isso? É interessante, seguindo o texto, nos versículos 25 e 26, Paulo faz uma outra ilustração. Agora, ele vai ilustrar com duas cidades. Ele diz que Agar representa Monte Sinai, que corresponde à atual Jerusalém, ele diz, que está escravizada com os seus filhos. O que será que ele está dizendo? Nos dias de Paulo, a cidade de Jerusalém não só era escrava de Roma, que na época dominava o mundo, mas também era escrava do farisaísmo, do legalismo, que tentava forçar os crentes a viver sob o sistema da lei. A cidade estava debaixo de uma escravidão espiritual. E essa é a Jerusalém que é representada por Agar. Todo aquele que tenta se salvar pelos seus méritos não é livre, mas é escravo. E Sara, a esposa legítima, que teve o filho segundo a promessa, essa representa a Jerusalém celestial, salva pela graça. E Paulo diz, ela é lá de cima e livre. Logo, nós estamos ligados por uma nova aliança, com uma cidadania de liberdade, meu irmão, não de escravidão. A nova aliança não corresponde à atual cidade de Jerusalém, mas é a Jerusalém lá de cima, que é livre, é a nossa mãe, como escreve Paulo. Portanto, à luz desse texto, Jerusalém também é um tipo de figura da igreja de Deus. Paulo está se referindo à igreja como a cidade de Deus. Pois se Jerusalém representa o povo de Deus, a Jerusalém lá de cima é a igreja de Cristo Jesus. É o povo eleito de Deus, comprado com sangue perfeito derramado por Cristo. É interessante que, se observarmos, Paulo não fala cronologicamente dizendo a Jerusalém que virá. Mas ele só se refere a Jerusalém lá de cima. Meus irmãos, isso se dá, sabe por quê? Porque a Nova Jerusalém não é um evento, algo somente futuro. Deus já começou a construir a sua cidade eterna. O que nós fazemos aqui, nós faremos na eternidade toda. O povo que Ele chamou neste mundo, desfrutará eternamente da sua presença. Mas aqui, nós já desfrutamos em partes disso. Meus irmãos, existem diversas posições escatológicas quanto ao futuro de Israel e a igreja. E não há um consenso em relação a esse tema. Irmãos em Cristo pensam de forma diferente em relação a isso. Está tudo bem. Mas a posição que eu entendo ser a mais coerente com todo das Escrituras é que com a rejeição dos judeus ao Messias, nós não temos uma Jerusalém terrena, mas sim uma Jerusalém espiritual. Que desde o Antigo Testamento nós vemos promessas que vão ser cumpridas na igreja de Cristo. Há posições escatológicas que ainda defendem que Deus tem dois povos, judeus e cristãos.
E essa visão escatológica cresceu muito nos últimos anos, mas ela é extremamente recente na história da igreja. O nome dessa interpretação é uma escatologia dispensacionalista. Eu entendo que Deus sempre teve um único povo, o povo da Jerusalém celestial, os que são nascidos de Sara, pela graça, pois do Antigo ao Novo Testamento, só há um meio de salvação. Como? Pela fé. Mas não tinha um Messias ainda no Antigo Testamento. Pela fé no Messias que haveria de vir. Sempre, do início ao fim, é pela fé em Cristo. Se pertencemos à família de Deus, portanto, dessa forma, somos livres em Cristo. Somos cidadãos da Nova Jerusalém e desfrutamos da liberdade dessa cidade eterna. Fica claro a diferença da religião da escravidão para a religião da liberdade. Os que tentam se justificar guardando a lei são os escravos descendentes de Agar. Mas aqueles que são justificados pela fé em Cristo são os filhos e filhas livres de Deus. Nesse texto, nós vemos o profundo conhecimento de Paulo do Antigo Testamento. Sabe por quê? Ele utiliza o exemplo de Abraão, de Agar e Sara, que está no Pentateuco, e agora, seguindo o texto, ele vai para Isaías. Versículo 27, ele cita uma profecia do profeta Isaías, que diz: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada, do que os daquela que tem marido. Originalmente, essa profecia era aos judeus que seriam levados ao cativeiro da Babilônia, porque haviam desobedecido a Deus. O Senhor os disciplinou e eles foram parar na Babilônia. Eles foram levados como escravos. E quando lá estavam, toda a esperança havia se ido. E Isaías então profetiza: agora que vocês sabem que nada podem, agora que vocês sabem que nada são, eu vou levá-los outra vez à cidade de Jerusalém. Eu vou levar vocês de volta, e a cidade será reconstruída, e vocês serão outra vez um grande povo. Essa profecia se cumpriu literalmente. O povo voltou do cativeiro e reconstruiu a vida. Mas essa profecia apontava ainda para algo mais glorioso. Se você observar, o apóstolo Paulo sai de Gênesis a Isaías, ligando esses dois textos com uma palavra. Você conseguiu notar que palavra é essa? Estéril. Lembram de Sara? Sara era estéril. Mas o que isso tem a ver? É que o povo no exílio se sentia assim, incapaz. Por que Paulo faz isso? Justamente para mostrar como Deus trabalha. Deus olha para duas mulheres, uma bela e fértil, a outra estéril e velha, e escolhe salvar o mundo através da estéril. Por intermédio da família dessa mulher, chegaria um outro filho improvável, nascido de uma outra mulher sem expectativa nenhuma de engravidar. Não porque fosse estéril, mas porque era virgem. Maria, que recebeu a visita de um anjo, concebeu o Filho de Deus, deu à luz a Jesus Cristo, Salvador do mundo. Paulo está mostrando isso aos Gálatas,
Pois os falsos mestres estavam dizendo que eles eram sujos, que eles eram inferiores, que eles não poderiam entrar na presença de Deus sem os rituais judaicos. E mais, olhavam para eles e diziam: olha, vocês não são filhos legítimos de Abraão. E para vocês se tornarem filhos de Abraão, é preciso que vocês obedeçam à lei. Mas quem é que consegue? São fardos pesados. É impossível. O que Paulo faz? Ele vira o jogo mostrando aos Gálatas, apontando para eles, dizendo: vocês são a mãe estéril. A mãe que nunca esteve em trabalho de parto. Sabe o que é isso? Aos olhos humanos, vocês são um fracasso. Mas não se preocupem. O Evangelho se destina aos abandonados, aos fracassados, aos pequenos, aos humilhados. Como isso se relaciona à nossa vida diária? Sara, nos tempos dos patriarcas e dos judeus, não ter filhos, não ter capacidade de gerar filhos, era algo muito mal visto, ao ponto da mulher até ser excluída do meio do povo. Mas Sara e os judeus no exílio da Babilônia são uma grande fonte de esperança e encorajamento para nós. O povo na época de Isaías era valorizado somente pelo seu poder de guerra. Mas Judá foi destruída e levada ao exílio, onde se torna escrava, onde se torna incapaz e infrutífera. O que isso tem a ver com a gente? Eu pergunto a você essa noite: você já fracassou em algum momento da sua vida? Você é frustrado por alguma coisa? O que é que frustra o seu coração? Um relacionamento que não deu certo? Um negócio que você se dedicou e não deu certo? Uma conquista que você não alcançou e por isso hoje você se sente frustrado? Há várias situações que podem te levar à frustração. Mas há uma única resposta para todas elas: o Evangelho de Cristo, a maior notícia de Deus para o homem, se destina aos fracassados deste mundo. O Evangelho é para pecadores. O Evangelho não é para autossuficientes que pensam que podem subir à presença de Deus por esforço próprio. Talvez você não tenha fracassado na carreira. Talvez você não tenha fracassado no relacionamento. Mas talvez você tenha fracassado em sua vida moral. Porque simplesmente você pecou e você não consegue mais parar de pecar. Talvez você lute com algumas tentações há anos, e vez por outra tenha a sensação de que está vencendo. Mas aí elas aparecem e te derrubam outra vez. Não corra para longe de Deus. O Evangelho é para você. O Evangelho é para pessoas como eu e você. Para homens e mulheres que não são perfeitos, que lutam para não pecar, mas vez por outra pecam, mas não fogem da presença de Deus, porque a nossa salvação não depende da nossa performance, mas depende exclusivamente da fidelidade do nosso Deus. Nada muda o seu status de filho. Seguindo o nosso texto, hoje parece que o tempo está contra o pregador. Paulo, de um fato histórico,
ele vai para uma ilustração, e da ilustração ele termina em uma aplicação. Versículo 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Estão desviados, caídos, mas são filhos. Isso não muda o status de filhos. E no versículo 29, Paulo diz: como vai ser a vida de um filho de Deus? Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. O que é isso? É que a vida de vocês será muito parecida com a vida de Isaque. E como é a vida de Isaque? É uma vida mesclada de perseguição e bênçãos. Primeiro, ele fala da perseguição, de que naquele tempo o filho nascido de modo natural perseguia o filho segundo o Espírito, segundo a promessa. O que Paulo tem em mente aqui é um episódio, que aos 3 anos de idade, Isaque participa de uma cerimônia, e na cerimônia Ismael ridiculariza o seu irmão. O filho da escrava estava perseguindo o filho da mãe livre. Na época, Sara diz a Abraão para ele mandar embora a escrava e o seu filho. E Abraão, contra a vontade do seu coração, mas ao ouvir a voz de Deus, obedece. E Paulo utiliza isso para fazer a aplicação aqui. E a aplicação de Paulo é a seguinte: se você é irmão de Isaque, filho de Abraão de verdade, você vai ser perseguido. Os que buscam salvação através da obediência à lei, sempre perseguirão os filhos da mulher livre, os que desfrutam da salvação pela graça. Paulo está dizendo: haverá perseguição. Versículo 30 diz: mas o que diz a Escritura? Batam a porta, não permitam a entrada em sua casa. Se um falso profeta tentar entrar na sua casa, no seu coração, mande-o embora. Não esqueçam, vocês são herdeiros. Vocês não são filhos da escrava, mas são filhos da livre. Desfrutem da herança de Deus, vocês são filhos livres. Eis a condição dos filhos genuínos de Deus: perseguição e bênçãos. Mas porque são filhos de Deus, eu e você não precisamos temer. Podemos descansar nos braços do Pai. Se você é um discípulo autêntico de Jesus, tenha certeza que você será perseguido. Eu sei que talvez nós desconheçamos isso, mas há irmãos neste momento sendo mortos pela causa, pelo amor ao Evangelho. Nem todo mundo é livre para professar a sua fé de forma pública. E nós, embora estejamos em um país cuja temos a liberdade de escolha no que diz respeito à religião, todos nós estamos sujeitos à perseguição. Pois é o mesmo Paulo que, escrevendo a sua carta a Timóteo, a segunda carta, ele diz que todo aquele que deseja viver piedosamente será perseguido. Encerrando, só há 2 tipos de religião no mundo. Há inúmeras religiões, mas só 2 tipos. Uma baseada no mérito, no esforço, no desempenho, só depende de você. Nessa religião é você quem se salva. Mas o que nós vemos? Nós vemos que isso é totalmente impossível para o homem. E outro tipo de religião diz que o homem não pode salvar a si mesmo, que ele precisa de um Salvador, e que o Salvador perfeito é Cristo. Eu pergunto a você: como você vive? Como escravo? Confiando em si mesmo? Tão somente na força do seu braço? Ou como livre? Como filho da promessa? Que depende, que confia exclusivamente no cuidado do Pai. Eu gostaria de encerrar com uma história muito conhecida, que constantemente a gente ouve por aí. Um menino estava em um avião
E o comandante anunciou que o avião iria passar por uma grande turbulência. Uns começam a apertar os cintos, outros a fazer as suas preces. E um senhor observa que o menino continuava fazendo exatamente o que estava fazendo antes. Então ele questiona o garoto e pergunta a ele: ei, por que você não tem medo diante da turbulência que nós estamos enfrentando? E ele responde como se nada tivesse acontecendo. Ele diz: é que o comandante é o meu pai, e ele disse que chegaríamos em casa em paz. Eu não sei se você sabe, mas o seu pai é o piloto do avião chamado Universo. Nada foge do seu controle. Que o seu coração salte de alegria diante dessa verdade. Que o Todo-Poderoso está do nosso lado sempre. Meus irmãos, se Deus é o nosso Pai, então nós podemos desfrutar da sua presença hoje. Não precisamos temer. Não precisamos temer a perseguição. Não precisamos temer a doença. Não precisamos temer a crise. Não precisamos temer a morte. Por que não? Porque Ele é o nosso Pai, e estamos sob os seus cuidados, e Ele é todo poderoso. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E pense, reflita. Examine o seu coração. Será que você tem vivido confiando somente em si mesmo? Na força dos seus braços? Do seu desempenho? Na sua capacidade? Ou você tem está vivendo dependendo somente da graça de Deus? Eu sei, Senhor, que vez por outra nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Pensamos que somos autossuficientes, mas na verdade nós não somos. Nós somos fracos, fracassamos, pecamos muitas vezes. Não deixe de forma alguma que venhamos a tentar a viver baseados no nosso esforço, mas que em tudo nós possamos confiar e depender somente da sua graça, pois ela é suficiente. Nós não podemos barganhar com um Deus que não precisa de nada, com Deus que é o Todo-Poderoso. Muitas vezes nós vivemos como escravos, querendo fazer trocas com Deus. Mas o Senhor nos chamou para vivermos como filhos livres, desfrutando da sua presença e das suas promessas. Faz com que o nosso coração descanse somente em Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.